prazo de 2 a 4 semanas, não apenas sobreviveram as que ficaram de fora, como também ficaram mais ágeis quando mais velhas, capazes de voar mais alto e por mais tempo do que suas semelhantes. Mas as drosófilas deixadas na centrífuga por mais tempo não prosperaram. Entre os cidadãos japoneses que moravam fora do epicentro do ataque nuclear de 1945, aqueles com exposição a baixa dosagem de radiação podem ter apresentado um tempo de vida levemente maior e reduzidas porcentagens de câncer, em comparação com os indivíduos não irradiados. Dos que viviam diretamente na vizinhança da explosão atômica, aproximadamente 200 mil morreram no ato. Os autores teorizaram que, com um estímulo em baixa dosagem de reparo de danos no DNA, a remoção de células anômalas via apoptose, a morte celular e a eliminação das células cancerosas via imunidade estimulada anticâncer, estão no cerne dos efeitos benéficos da radiação hormese. Observe que essas descobertas são controversas, contestadas por um ensaio subsequente, publicado na prestigiosa revista Lancet. Um jejum intermitente e restrição calórica estendeu o tempo de vida e aumentou a resistência a doenças relacionadas à idade em roedores e macacos, bem como reduziu a pressão sanguínea e aumentou a variabilidade da frequência cardíaca. O jejum intermitente tornou-se um tanto popular como maneira de perder peso e aumentar o bem-estar. Algoritmos de jejum incluem jejum em dias alternados, jejum uma vez por semana, jejum de até 9 horas, jejum de uma refeição diária, jejum 16/8, jejuar 16 horas por dia e fazer toda a alimentação dentro da outra janela de 8 horas, e daí por diante. Jimmy Kimmel, famoso apresentador de programa de entrevistas, pratica o jejum intermitente. Algo que venho fazendo há uns 2 anos é passar fome 2 dias por semana. Às segundas e quintas-feiras, como menos de 500 calorias por dia, depois nos outros 5 dias como feito um porco. Você surpreende ao corpo, deixa ele pensando. Não faz muito tempo, esse tipo de comportamento poderia ser considerado um transtorno alimentar. Pouquíssimas calorias é algo prejudicial por motivos óbvios. Mas hoje, em alguns círculos, jejuar é considerado normal e até saudável. E quanto a exercícios? O exercício é imediatamente tóxico para as células, causando aumento de temperatura, presença de oxidantes nocivos e falta de oxigênio e glicose. No entanto, a evidência esmagadora é de que o exercício faz bem para a saúde, e que a falta de exercício, principalmente combinada com uma alimentação sedentária crônica, comer demais o dia todo, é mortal. O exercício aumenta muitos dos neurotransmissores envolvidos na regulação de um humor positivo: dopamina, serotonina, norepinefrina, epinefrina, endocannabinoides e peptídeos opioides endógenos, endorfinas. O exercício contribui para o nascimento de novos neuroníons e de células gliais de suporte. O exercício até reduz a probabilidade do uso de drogas e de se tornar dependente. Quando os ratos tinham acesso a uma roda de corrida 6 semanas antes de ganhar livre acesso à cocaína, eles se auto-administravam a cocaína mais tarde e com menos frequência do que os ratos que não tinham antecipadamente se exercitado na roda. A descoberta tem sido replicada com heroína, metanfetamina e álcool. Quando o exercício não é voluntário, e sim forçado no animal, ainda resulta num consumo voluntário reduzido da droga. Em seres humanos, grandes quantidades de atividade física no final do ensino fundamental, durante o ensino médio e no começo da vida adulta prevêem níveis mais baixos de uso de drogas. Já foi demonstrado também que o exercício ajuda quem já é dependente a parar ou reduzir. A importância da dopamina para os circuitos motores tem sido registrada em cada filo animal em que tem sido investigada. O nematóide C. elegans, verme que é um dos mais simples animais de laboratório, libera dopamina em resposta a estímulos ambientais que sinalizam a abundância local de alimento. O conhecido papel da dopamina no movimento físico está relacionado à motivação. Para obter o objeto do nosso desejo, precisamos buscá-lo. É claro que o fácil acesso atual à dopamina não exige que deixemos o sofá. Segundo relatórios de pesquisa, o estadunidense típico de hoje passa sentado metade do tempo em que fica acordado, 50% a mais do que 50 anos atrás. Dados de outras nações ricas do globo são comparáveis. Quando pensamos que, antes, percorríamos dezenas de quilômetros diariamente para competir por um suprimento de comida limitado, os efeitos adversos de nosso estilo de vida moderno e sedentário são devastadores. Às vezes me pergunto se nossa moderna predileção por nos tornarmos adictos é, em parte, impulsionada pela maneira como as drogas nos lembram que ainda temos corpo. Os videogames mais populares apresentam avatares que correm, pulam, escalam, arremessam e voam. O smartphone requer que percorramos páginas e toquemos em telas, explorando sabiamente antigos hábitos de movimento repetitivo, possivelmente adquiridos através de séculos moendo trigo e colhendo frutos silvestres. Nossa preocupação contemporânea com sexo pode se justificar por ser a última atividade física ainda amplamente praticada. Uma solução para o bem-estar é sairmos do sofá e movimentarmos nossos corpos reais, não os virtuais. Como digo a meus pacientes, caminhar pelo bairro, nem que seja apenas 30 minutos por dia, pode fazer diferença. Isso porque a evidência é incontestável. O exercício tem um efeito mais positivo, profundo e contínuo no humor, na ansiedade, na cognição, na energia e no sono do que qualquer comprimido que eu possa receitar. Mas a busca do sofrimento é mais difícil do que a busca do prazer, porque vai contra o nosso reflexo inato de evitar sofrimento e buscar prazer. Fora que exige a nossa capacidade cognitiva, ou seja, temos que nos lembrar de que sentiremos prazer depois do sofrimento e somos consideravelmente amnésicos quanto a esse tipo de coisa. Sei que tenho que reaprender as lições de sofrimento toda manhã, enquanto me obrigo a sair da cama e fazer exercício. Buscar sofrimento em vez de prazer é também contracultural, indo de encontro a todas as mensagens de bem-estar que permeiam tantos aspectos da vida moderna. Buda ensinou sobre encontrar o caminho do meio entre sofrimento e prazer, mas mesmo o caminho do meio tem sido adulterado pela tirania da conveniência. Sendo assim, temos que procurar o sofrimento e convidá-lo a fazer parte da nossa vida. Dor para tratar dor. A administração intencional de dor para tratar dor existe, no mínimo, desde os tempos de Hipócrates, que escreveu em seus aforismos em 400 a.C., de duas dores que ocorram juntas, não na mesma parte do corpo, a mais forte enfraquece a outra. A história da medicina está repleta de exemplos do uso de estímulos dolorosos ou nocivos para tratar estados dolorosos de doenças. Às vezes chamados de terapias heroicas, ventosas, bolhas, cauterização, mochabustão, tratamentos dolorosos eram amplamente administrados antes de 1900. A popularidade das terapias heroicas começou a declinar no século XX, quando os médicos descobriram a terapia com drogas. Com o advento da farmacoterapia, a dor no tratamento da dor começou a ser vista como uma espécie de charlatanismo. Mas conforme as limitações e malefícios da farmacoterapia passaram para primeiro plano nas décadas recentes, tem havido um ressurgimento de interesse em terapias não farmacológicas, incluindo tratamentos dolorosos. Em 2011, em um artigo no importante periódico médico, Christian Sprenger e seus colegas da Alemanha apresentaram um apoio empírico às antigas ideias de Hipócrates sobre dor.
Eles usaram neuroimagens, imagens do cérebro em tempo real, para estudar os efeitos do calor e de outros estímulos dolorosos, aplicados nos braços e nas pernas de 20 homens jovens e saudáveis. Descobriram que a experiência subjetiva de dor, causada por um estímulo inicial doloroso, era diminuída com a aplicação de um segundo estímulo doloroso. Além disso, a naloxona, um bloqueador de receptor de opioide, impediu esse fenômeno, sugerindo que a aplicação de dor dispara os opioides endógenos, aqueles produzidos pelo próprio organismo. Liu Xian, professor na Academia de Medicina Tradicional Chinesa, em Beijing, publicou um estudo em 2001 no Chinese Science Bulletin, revisitando a centenária prática de acupuntura e recorrendo à ciência moderna para explicar como ela funciona. Argumentou que a eficácia da acupuntura é mediada através da dor, com a inserção de agulha como principal procedimento. O agulhamento, que pode danificar o tecido, é uma estimulação nociva que induz dor, inibindo uma grande dor com uma dor menor. O bloqueador de receptor de opioide naltrexona está sendo explorado, atualmente, como tratamento médico para dor crônica. A ideia é que, bloqueando os efeitos de opioides, inclusive daqueles que produzimos, endorfinas, enganamos nosso corpo para que ele produza mais opioides como resposta adaptativa. Em um estudo, 28 mulheres com fibromialgia ingeriram um comprimido diário de baixa dosagem de naltrexona, 4,5 mg, durante 12 semanas e um comprimido de açúcar placebo, durante 4 semanas. A fibromialgia é um estado de dor crônica de etiologia desconhecida, com a possibilidade de estar relacionada a um patamar inato mais baixo do indivíduo na tolerância da dor. O estudo foi duplo cego, ou seja, nem as mulheres participantes do estudo nem a equipe médica sabiam que comprimido elas estavam tomando. Cada mulher recebeu um computador portátil para registrar sua dor, seu cansaço e outros sintomas diariamente, e elas continuaram a registrar seus sintomas durante 4 semanas após terem parado de ingerir as cápsulas. Os autores do estudo relataram que participantes experimentaram uma redução significativamente maior em seus níveis de dor, enquanto estavam tomando o LDN a baixa dosagem de naltrexona, em comparação com o placebo. Elas também relataram uma melhora geral de satisfação com a vida e melhora de humor, enquanto tomavam LDN. Desde o começo dos 1900, tem-se aplicado eletricidade no cérebro para o tratamento de doença mental. Em abril de 1938, Hugo Serletti e Lucino Bini realizaram o primeiro tratamento de eletroconvulsoterapia, ECT, num paciente de 40 anos, que descreveram da seguinte maneira: ele se expressava exclusivamente num palavreado incompreensível, composto de neologismos esquisitos e, desde sua chegada de Milão por trem, sem passagem, não se conseguiu determinar nada sobre a sua identidade. Quando Serletti e Bini aplicaram eletricidade no cérebro do paciente pela primeira vez, observaram um pulo súbito do paciente em sua cama, com um enrijecimento bem curto de todos os músculos, depois, imediatamente desabou na cama, sem perder a consciência. O paciente logo começou a cantar bem alto, depois se calou. Ficou evidente por nossa experiência com cães que a voltagem tinha sido baixa demais. Serletti e Bini questionaram se deveriam aplicar mais um choque, numa voltagem maior. Enquanto conversavam, o paciente gritou, numa seconda: mortífera. De novo não. Vai me matar. Apesar dos protestos, eles aplicaram um segundo choque, como se fosse uma advertência para, da próxima vez, pensar 2 vezes antes de chegar em Milão sem uma passagem de trem ou uma identidade verificável. O ano era 1938. Depois de o paciente ter se recuperado do segundo choque, Serletti e Bini observaram-no sentar-se por conta própria, olhar ao redor calmamente com um sorriso vago, como se perguntasse o que era esperado dele. Perguntei-lhe o que anda acontecendo com você. Ele respondeu sem usar o palavreado sem nexo: não sei, vai ver que andei dormindo. O primeiro paciente recebeu mais 13 tratamentos de ECT num prazo de 2 meses e foi, segundo o relato, dispensado em completa recuperação. O ECT ainda é realizado hoje com bons resultados, embora de maneira muito mais humana. Relaxantes e paralisantes musculares impedem contrações dolorosas. Anestésicos permitem que os pacientes permaneçam dormindo e inconscientes durante a maior parte do procedimento. Então, não se pode dizer, atualmente, que a dor, por si, seja o fator mediador. Não obstante, o ECT proporciona um choque hormético no cérebro, que por sua vez estimula uma ampla resposta compensatória para reafirmar a homeostase. O ECT provoca várias mudanças neurofisiológicas, bem como neuroquímicas no contexto macro e micro do cérebro. Diversas mudanças envolvendo expressões de genes, conectividade funcional, neuroquímicos, permeabilidade da barreira hematoencefálica e alteração no sistema imune têm sido sugeridas como responsáveis pelos efeitos terapêuticos do ECT. Você se lembra de David, o entusiasta de computadores que acabou no hospital depois de ficar dependente de estimulantes vendidos sob receita médica, certo? Depois que recebeu alta, ele começou a fazer semanalmente uma terapia de exposição com uma terapeuta jovem e talentosa da nossa equipe. Os princípios básicos da terapia de exposição é expor as pessoas em intervalos progressivos à própria coisa que provoca a emoção incômoda que elas estão tentando evitar, estar em meio a multidões, dirigir por cima de pontes, voar de avião, etc. E ao fazer isso,